Ebrahim Raisi morreu em um acidente de helicóptero e a sua morte foi confirmada então nesta segunda-feira após horas de buscas e incertezas sobre o destino então do presidente iraniano. Mas a incerteza que paira agora no ar é: e o Irã? Que muda isso de fato no país? Quais são as consequências geopolíticas para o Irã? Lembrando que uma eleição deve ser convocada e a gente tem um país envolto em vários problemas, como, por exemplo, 10% de desemprego e 40% de inflação anual. No vídeo de hoje a gente vai falar também sobre os mandatos de prisão do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, e também de altos líderes do Hamas por supostos crimes de guerra, feitos então pelo TPI, Tribunal Penal Internacional, e que provocou uma reação bastante dura de Israel e também duras críticas então do presidente lá dos Estados Unidos, o Joe Biden. E por fim, será que o Brasil está próximo de uma guerra com a Venezuela? Ao passo que o Nicolás Maduro aumenta de forma expressiva sua presença militar lá na fronteira com a Guiana, a gente tem imagens de satélite revelando mais de 75 tendas militares na região, bem como barcos equipados com mísseis. O Brasil reforça Roraima e inicia então o envio de militares para a região. Quer entender um pouco mais sobre esses assuntos e muito mais também sobre geopolítica, política, atualidades e muito mais? Se inscreva no canal Danos do Neto, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e, Matheus, solta a vinheta pra gente começar o vídeo. Olá, eu sou Bárbara Martinelli, analista de geopolítica e relações internacionais, e seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítica. E o vídeo de hoje, então, promete bastante. Como a gente falou na nossa introdução, o presidente do Irã morreu em um acidente de helicóptero nessa segunda-feira. A queda do helicóptero ocorreu então perto da fronteira lá com o Azerbaijão, onde havia inaugurado uma represa. Lá no domingo, então, dia 19 de maio. O Raisi era conhecido como o Carniceiro de Teherã. O Ebrahim Raisi ganhou esse apelido por conta das acusações do seu envolvimento em diversas violações de direitos humanos, particularmente durante a repressão do governo iraniano contra manifestantes e também dissidentes. O Raisi foi acusado, inclusive, de ter participado de um comitê da morte que supervisionou, então, a execução de milhares de prisioneiros políticos no fim da guerra entre o Irã e o Iraque lá em 1988. Além disso, o agora falecido presidente iraniano foi acusado de ter participado de violações de direitos humanos contra mulheres e minorias lá no Irã durante todo o seu mandato como presidente. Suas políticas bastante repressivas e a sua repressão violenta contra manifestações, contra protestos, contribuíram então para o fortalecimento desse apelido de o Carniceiro do Irã, o Carniceiro de Teherã. Mas enfim, voltando ao acidente de helicóptero, essa fatalidade, que ainda está em processo então de investigação, forçará com que o regime do Ayatollah Ali Khamenei faça então novas eleições, ou seja, a República Islâmica será obrigada constitucionalmente a realizar eleições de emergência no prazo então de até 50 dias. A morte do Raisi poderá levar a rivalidades políticas então dentro do Irã. A gente espera que entre os candidatos potenciais a gente tenha, por exemplo, Mohamed Bagher Ghalibaf, que é o presidente linha dura lá do parlamento e que é considerado bastante próximo da elite, então, da Guarda Revolucionária. Durante 3 campanhas presidenciais mal sucedidas, ele procurou, então, retratar-se como um político mais prático, que faz as coisas acontecerem, citando, então, suas experiências como ex-chefe da polícia e também prefeito de Teherã. Outro que poderia, então, entrar nesse ringue de disputa presidencial é o Ali Larijani, um linha dura de uma família clerical proeminente e ex-negociador nuclear. No entanto, cabe lembrar que ele foi impedido de concorrer em 2021 como parte do que foi considerado um esforço da liderança para limpar o campo, na época, então, para o Raisi subir à presidência. Bom, outro que poderia participar é o próprio, então, primeiro vice-presidente, que é o Mohamed Mokbel, que então chefiará o poder executivo durante esse período interino antes das eleições. Ele é um linha dura próximo do Khamenei, sobretudo depois que ele dirigiu então vários assuntos comerciais do gabinete do líder supremo. E ele é sim outro candidato potencial. Quando o Raisi foi eleito lá em 2021, a sua vitória representou a consolidação do que a gente chama de linha dura do regime, sobre todos os braços então do Estado. O sucesso do Raisi foi considerado vital para todos os preparativos feitos pela liderança
para então uma eventual sucessão a um novo líder supremo. Muitos analistas esperam que o próximo presidente seja uma figura mais militar, ou até mesmo que ele possa possuir então uma formação militar. A morte do Raisi poderá representar um ponto de virada no Irã, onde a sua política vai empurrar então o país para um sistema ainda mais rígido, autoritário, militarizado. O futuro do Irã não abre portas para moderação, e sim para radicalização. Saindo do Irã e falando agora do Tribunal Penal Internacional, o promotor do TPI solicitou mandatos de prisão, então, para o primeiro-ministro israelense, que é o Benjamin Netanyahu, e para altos líderes lá do Hamas por supostos, então, crimes de guerra, provocando várias reações ferozes de Israel e várias críticas também, como do presidente lá dos Estados Unidos, o Joe Biden. O promotor Karim Khan solicitou, então, na segunda-feira, mandato contra o Netanyahu e o ministro de Defesa israelense Yoav Gallant, bem como contra líderes militares lá do Hamas, como o Yahya Sinhar e o Mohammed Deif, e também o seu chefe político, que é o Ismail Haniyeh. E os políticos da alta cúpula de Israel se uniram para condenar o anúncio do Khan, como o presidente lá de Israel, que é o Isaac Herzog, a alertar então que o sistema judicial internacional corre o risco de entrar no colapso. O Netanyahu, que agora então é um procurado internacional, ou poderá virar um procurado internacional, disse que esse era exatamente o novo sistema então antissemita aparecendo para o mundo. Fazendo coro a Israel, Joe Biden disse que a atitude do procurador foi ultrajante, insistindo que seja lá o que esse procurador poderia sugerir, não tinha equivalência nenhuma, ou seja, não tinha equivalência nenhuma entre Israel e o Hamas. Os juízes do TPI devem agora decidir se emitirão de fato os mandatos. Se o fizessem, seria a primeira vez que o tribunal, que foi criado lá em 2002, emitiria um mandato então contra um líder apoiado pelo Ocidente. Os mandatos poderiam colocar o Netanyahu e o Gallant em risco de prisão se visitassem qualquer um dos 124 países membros do TPI, que inclui então a maioria dos países europeus e latino-americanos, além de muitos países lá na África e na Ásia. Especialistas jurídicos acrescentaram que os mandatos também poderiam afetar as vendas de armamento a Israel por outros países, especialmente da Europa. Os políticos ocidentais estavam bastante, então, divididos quanto aos mandatos de prisão. No Reino Unido, por exemplo, o governo de lá disse que o TPI não tinha jurisdição no caso. Quando o secretário dos Negócios Estrangeiros, o David Lammy, disse que o seu partido trabalhista da oposição apoia o TPI como pedra então angular do sistema jurídico internacional, seja na Ucrânia, no Sudão, na Síria ou em Gaza. Os desenvolvimentos do TPI correm no momento em que Israel suscita críticas internacionais cada vez mais intensas pelas consequências, então, da ofensiva que ele está fazendo ao longo desses 7 meses e que alimentou, então, cada vez mais falas a respeito de uma catástrofe humanitária que está acontecendo em Gaza. Pelo visto, o isolamento de Israel tende a aumentar à medida que observamos medidas cada vez mais duras para minar o país, agora então vindas de uma forma legal com o TPI. Por fim, nós tivemos então um relatório lá do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais revelando que no dia 14 desse mês, a Venezuela continua então a construir infraestruturas e enviar equipamentos militares para a fronteira com a Guiana, em um movimento chamado então de pré-guerra. O Nicolás Maduro, presidente venezuelano, recentemente declarou já anexada a região guianesa lá de Essequibo, rica em petróleo, numa manobra bastante arriscada, mas que ainda não deu resultado na prática. Imagens então de satélite mostraram uma área muito próxima a um campo de aviação, com mais de 75 tendas de campanha militar, considerado então contingente grande o suficiente já para um confronto. Perto da costa há barcos rápidos também com mísseis Patriot-3 construídos lá no Irã. Foi identificada a expansão também de uma base militar e da pista de uma base aérea e o posicionamento de forças navais em lugares estratégicos. Além disso, foram criadas novos comandos militares e estruturas legais para então, alegadamente supervisionar a defesa da região a ser então anexada. Esses são indícios perigosos de que o país pode estar de fato se preparando então para realizar uma invasão na Guiana. A constante afirmação de que esse Essequibo é nosso, juntamente com a criação de novos comandos militares e estruturas legais para supervisionar a defesa da região, está então ajudando a institucionalizar
um sentimento da posição que a gente falou de pré-guerra. As crescentes ameaças preocupam os parceiros da Guiana também. A gente teve, por exemplo, 2 caças FA-18 lá da Marinha dos Estados Unidos sobrevoando então a capital de Georgetown, demonstrando uma cooperação rotineira de segurança e também a expansão da parceria bilateral de defesa com o país latino-americano. O Brasil observa toda essa movimentação e está preocupado. Preocupado está e enviou então para sua fronteira um reforço de militares. 8 blindados de transporte de tropas Guarani e 32 jipes blindados Guaiacuru, além de 6 blindados de reconhecimento Cascavel. Além disso, foram transportados para a fronteira mísseis antiaéreos RBS-70, mísseis anticarro MSS 1.2AC, munição de armamento pesado e leve, morteiros de 81mm, metralhadoras pesadas, além de granadas de artilharia. Exato. Ao todo, o equipamento enviado tem um valor de 228 milhões de reais. A movimentação de equipamentos e tropas brasileiras foi iniciada lá em dezembro de 2023 e ela é conhecida como Operação Roraima. Além de levar o equipamento militar para o local, a SUA inclui, então, a criação de instalações para manutenção de armamentos, construção de fortificações e identificação de rotas rodoviárias, fluviais e aeroportos para a necessidade de se mover mais equipamentos e tropas em caso, então, de conflito. Os detalhes operacionais e táticos da preparação da defesa são tratados com o mesmo sigilo de uma operação, então, de combate. O objetivo é que as tropas brasileiras estejam prontas, então, para impedir que o território nacional seja usado como rota de passagem, já que as entradas de Roraima são, em tese, as melhores rotas para as tropas venezuelanas, então, sustentarem toda uma logística de invasão lá à Guiana. Bom, vários analistas de defesa de relações internacionais avaliam que o Nicolás Maduro pode ter esperado uma certa anuência, então, do Luiz Inácio Lula da Silva, ou Lula, que é o presidente brasileiro, para utilizar o território brasileiro, então, como passagem para ocupar o território da Guiana. Apesar disso, e das diversas tentativas do petista em reintegrar a Venezuela, o cenário internacional, tudo indica que o presidente brasileiro não deu qualquer tipo de aval para o Maduro, então, passar por território brasileiro, apesar de não sabermos de fato o que se passa nos bastidores. Na vista pública, fato é que o ministro de Defesa, José Monteiro Múcio, e as Forças Armadas brasileiras têm cada vez reforçado mais o discurso de que o território brasileiro é inviolável, que pode ser entendido, então, como um recado a Maduro de que não há permissão, pelo menos por parte do Brasil, para invadir a Guiana passando pelo território brasileiro. O estado de Roraima, ele tem uma faixa de cerca de 800 quilômetros de extensão, que faz fronteira com a Venezuela e com a Guiana, mas principalmente possui uma área de vegetação similar do Cerrado e rodovias por onde é possível então movimentar carros de combate, caminhões, o que não é possível lá na região da floresta amazônica. E aí, será que o Lula faria vista grossa e deixaria a Venezuela passar pelo Brasil para invadir esse aqui? Ou se não, estaríamos próximos então de entrar em uma guerra com a Venezuela? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, eu sou Bárbara Martinelli e esse foi o Giro Geopolítico. Não deixem de conhecer os meus canais, o Voz Armada e o Substância Política. Ambos os canais estão aqui na descrição desse vídeo. Curtam, compartilhem e, é claro, se inscrevam também no canal do Danuzzi Neto. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Tchau!